Meu ano começou com uma grande novidade para mim. No Ashram do Laércio recebemos a visita de 2 portugueses e pela primeira vez eu descobri que a moeda de Portugal é o euro. E em janeiro de 2022, 1 euro era equivalente a aproximadamente R$ 6,40. Eu poderia criar minha escola no Brasil, mas gerar 6 vezes menos resultados financeiros pelo mesmo esforço empregado, a depender apenas de onde eu me localizava, me causou muito desconforto. Então, eu avaliei os meus objetivos e condições atuais e considerei 5 motivos para planejar passar um tempo em Portugal. Porém, a Lana preferia ficar no Brasil. Então, eu tive que continuar vivendo do mesmo jeito como tudo já estava indo, mas inconformado porque eu queria ir para Portugal. Tudo isso me causou mais estresse e ansiedade por trabalhar muito, mas numa direção diferente da que eu realmente gostaria. Então, eu dei um tempo na produção dos slides do meu curso para diminuir a carga de responsabilidades. Eu fui jogar videogame para aliviar a cabeça e isso até resolveu por um tempo, mas minha alma sentia tristeza. A felicidade do videogame não preenchia o propósito da minha vida. Então eu dei um jeito de voltar a produzir os slides, mas tudo ficou ainda mais emocionante quando um milionário de Limeira chamado Bruno Fernandes, que começou sua jornada também vendendo livros no semáforo, e me convidou para tomar um café e me deu algumas dicas sobre vendas. E a partir desse dia, eu descobri que eu poderia falar do meu sonho trabalhando no semáforo. Então eu dizia para todo mundo: eu vou criar uma escola para todos que querem mudar de vida. E a minha alegria era tão grande em poder trabalhar e já começar a realizar o meu propósito, mesmo começando pequeno, sendo no semáforo, que os resultados das minhas vendas depois de alguns meses triplicaram. Porém, meu casamento com a Lana não estava tudo bem. Nós estávamos discutindo sobre separação porque os meus objetivos para o futuro eram diferentes dos planos dela. E minha vida, para mim, é construir a minha escola. E ela não era obrigada a ter os mesmos objetivos que eu, só porque ela estava casada comigo. Então, ela decidiu morar e trabalhar com a tia dela lá em São Carlos. Então, eu fiquei sozinho em casa, mas com os filhos. E isso me permitiu também ter mais tempo livre e tempo para produzir as coisas que eu queria para a escola. E assim também poder ouvir mais audiobooks de desenvolvimento pessoal. No dia 28 de maio de 2022, eu tive a experiência mais prazerosa da minha vida, quando um amigo das estrelas incorporou no Laércio. Senti o prazer de estar com Deus, numa experiência muito intensa. Eu senti um coquetel de boas emoções, sendo as principais delas amor, alegria, doçura, com a presença deles. Isso foi marcante, inesquecível para mim. E depois dessa experiência espiritual no corpo físico, eu tinha que voltar para a minha vida normal. E daí eu fui percebendo que para não gastar tempo em coisas que não me dariam muito resultado nos meus objetivos, eu deveria selecionar muito bem o que fazer mais e o que fazer menos. Mas para isso, eu precisava de muita clareza. Eu precisava saber definir entre tudo que eu já fazia o que realmente estava gerando mais resultados e o que me custava muito tempo e esforço e gerava menos resultados. Então, no mês de junho, eu desenvolvi um sistema para cuidar da minha vida como se eu estivesse cuidando de uma empresa, usando as planilhas onde eu já anotava as minhas atividades. Observando minha própria vida bem de perto, número por número, detalhe por detalhe, cuidando mais da minha vida do que da vida dos outros, almejando alcançar os melhores resultados possíveis em relacionamentos, espiritualidade, saúde, dinheiro. Eu relembrei dos meus planos sobre Portugal. Fiquei alguns dias refletindo se realmente valeria a pena sair do Brasil antes de gerar uma fonte de renda online. E decidi no próximo mês, mês de julho, fazer de tudo para montar uma estrutura de vendas como afiliado, para conseguir chegar em Portugal e trabalhar pela internet com liberdade geográfica. Aprendi muito nesse mês, mas as primeiras vendas só saíram nos próximos meses. E para finalizar esse mês, em 31 de julho, a Lana levou os filhotes para São Carlos, pois eu já havia dado certeza que eu iria para Portugal. E essa separação doeu.
Então, em agosto, eu vendi minha moto e com dinheiro eu comprei a passagem para Portugal, marcada para novembro. Havia uns 300 perfumes em estoque para vender ainda, e eu não tinha nada do meu curso gravado e apenas uma venda como afiliado até o momento. Nessa altura, eu tinha cerca de 3 meses ainda no Brasil, e muita coisa para fazer, desde toda a preparação para a viagem, divórcio com a Lana. E para minha percepção, 3 meses é muita coisa, pois eu cuido de cada hora do meu dia. E 3 meses são mais de 2.000 horas. Então, eu decidi vender todos os perfumes o mais rápido possível e sair do aluguel, o que já estava em R$ 1.350, que era mais caro do que o salário mínimo da época no Brasil, que estava em R$ 1.200. Então, assim, eu poderia estar livre para ir para Minas, onde eu poderia ficar na casa do meu pai, até a data da viagem para Portugal. E com isso eu teria praticamente 24 horas livres por dia, então eu poderia ser muito mais produtivo do que se eu tivesse contas para pagar. Então eu fiz tudo isso, bati todas as metas, fiz o divórcio, vendi os perfumes um a um, sobrou uns 10 perfumes, mas tudo bem, é muito pouco em relação aos mais ou menos 300 que haviam. Após um longo dia de viagem, logo pela manhã de 1º de setembro, eu já estava de volta com minha família em Monte Azul, Minas Gerais, onde rapidamente comecei a me organizar para realizar meu sonho de gravar o primeiro curso. Então eu passei setembro, outubro e até às 5 horas da manhã do dia 12 de novembro trabalhando intensamente e consegui produzir mais de 60 horas de conteúdo das aulas, finalizando assim o treinamento completo A Ciência da Vida. E ainda fiz algumas coisas da plataforma própria do site. Eu queria ter feito ainda mais, mas eu senti que eu fiz mais do que eu acreditava que era capaz em apenas 2 meses e alguns dias. Eu quero te relembrar que durante esse período a Ucrânia quase entrou para a OTAN e Putin na Rússia ameaçou usar armas nucleares se fosse preciso. E enquanto isso, eu estava com a passagem pronta para ir para Portugal. Então eu fiquei pensando comigo, há uns 70 anos que nós não tivemos nem perto de uma possível ameaça de uma terceira guerra mundial, mas quando eu compro uma passagem para a Europa para tentar mudar de vida, olha aí no que dá. Uma bomba atômica quase explodindo por lá. Eu realmente desistiria de toda essa viagem se tivesse explodido uma bomba nuclear na Europa. Além disso, eu recebi conselhos de um bilionário chamado Flávio Augusto para não ir para Portugal. Eu fiz essa pergunta aí e ele mesmo afirma responder as perguntas, então eu confesso que gastei mais algumas horas refletindo sobre minhas decisões, mas eu estou certo de que a escola que eu vou criar é útil em qualquer lugar do mundo onde seja possível falar de espiritualidade também. E como cada um de nós temos uma vida diferente, no meu caso ainda faz sentido estar em Portugal por um tempo, pois na minha percepção eu terei mais vantagens do que desvantagens. Então, como de costume, eu aprendo com a opinião e experiência dos outros, mas eu sigo meu coração acima do que os outros falam. Pois além do Flávio Augusto, vários amigos da espiritualidade também me recomendaram ficar no Brasil, mas eu continuei na contramão, como de costume. Começando as viagens, mais de um dia de viagem para sair de ônibus do norte de Minas e chegar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. 13 de novembro fiz a primeira viagem de avião, atravessando um oceano. Simplesmente emocionante. 14 de novembro eu estava fazendo escala em Luanda, na Angola, e em seguida fui para Lisboa. Eu tinha passagem de ida e volta e, portanto, entrei como turista em Portugal. E se algo fosse muito diferente do que eu esperava, eu poderia voltar. Mas Portugal foi apaixonante para mim, brasileiro. Então, agora eu sou um imigrante e eu só tinha hospedagem até dia 25 de novembro. Portanto, onde eu moraria era meu próximo obstáculo, mas no dia 23 de novembro eu já havia conseguido um bom quarto para mim, por apenas 150 euros. Guarda-roupinha básico, pá, malinha, guarda-roupinha que estende aqui, espelhinho, tem, caminha, e é isso. O mês de dezembro foi marcado para mim como recomeço. Eu recomecei a minha vida pessoal em Portugal e comecei a escola da vida ao mesmo tempo. Foi também um mês de muita reflexão, pois antes de pensar e agir com velocidade, eu dou mais atenção na direção.
mas em breve eu cogito em pisar o pé no acelerador.